A paz seja convosco, amados e queridos e nobres em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. São 12 horas e 59 minutos do dia 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira. Hoje, mais uma edição da Seara e o Fogo. E o nosso tema hoje é fogo, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, onde nós vamos introduzir esta palavra sobre o que significa e vamos expressar sobre o fogo espiritual. Não o fogo que queima lenha, o fogo que queima madeira, mas o fogo espiritual. A força, a coragem, o amor, o ânimo, a fé. Todos os dias nós trazemos um estudo pronto para que nós não perca tempo, porque nós gravamos o vídeo na hora do nosso almoço. Então, para isso, nós precisamos ter um tempo adequado e precisamos já estar elaborado para gravar esse vídeo. Vamos começar. Livro de Levítico, capítulo 10 e versículo de número 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico 10, 3. O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável diante de Deus. Vai vendo, Brasil. A história de Nadab e Abiú faz-nos uma série de advertências. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, 7 vai falar sobre isso. Nesta lição, veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor. E no mesmo instante foram exterminados por Deus, que não se deixa zombar por homem algum. Esse é o meu Deus. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Entanto, avançamos neste estudo, respondemos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Deus exige de mim, que sou um pregador da palavra, que tenho um ministério diante de Deus, muito mais ainda de que exige dos ouvintes que me ouvem quando eu prego. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de intimidade, comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Eles conheciam que Deus era um Deus de poder, que Deus era um Deus majestoso e que o seu fogo era fiel, santo e verdadeiro, mas eles quiseram apresentar um fogo estranho diante do altar de Deus. A ascendência levítica, Nadab e Abiú, pertencia à tribo de Levi, que foram honrada com o sacerdócio divino. Em Números 3, de 1 ao 12, nós vamos entender isso.
os homens desta tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Em Números 3 e 12 vai falar isso. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Isso Deus vai ensinar para nós todos os dias com a sua palavra e com o seu poder. A família de Abraão, escolhida por Deus, além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinha de uma família real, pois era para Deus exercer um sacerdócio, segundo a Êxodo 6, 23 e 28. Era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. Segundo a Crônicas 26, 18. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai nesse glorioso ministério em que ele não honraram. Moisés, lá estavam quando o Senhor outorgou a lei de Israel por intermédio de Moisés. Lá estava Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. Em Êxodo 2, em Êxodo 4, 24, 1. E ali a morte, sangrando, presenciaram a manifestação da glória divina. Êxodo 24, 9 e 10. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Êxodo 24, 8. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. 3 atitudes cercaram o ato leviano inconsequente de Aminadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Ignoraram a Deus ao adotarem um lugar santo. Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo Israel, todo o arraial de Israel. Êxodo 25, 8 e em Números 14, 14 nós vamos entender e ler essa palavra. O Deus onipotente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleitam com a presença de seus queridos e amados santos. É o que precisamos entender disso, de Deus. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Segundo Êxodo 30, 7 ao 9. Todavia, observa-se que ambos ignoraram tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram um fogo que Deus não ordenará. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado, segundo Êxodo 39, Levítico 16, 12. Se o incenso era exclusivo e a brasa também era, Êxodo 30, 37, mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com incenso e nem com fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Quando alguém quer levar para o altar de Deus coisas que Deus não abençoa, que Deus não requer, que Deus não autorizou, o fogo de Deus verdadeiro vem e fumega, destrói no próprio altar. A morte de Nadab e Abiú acabou profundamente a casa de Arão, apesar de haver perdido no único dia 2 de seus filhos. Ele foi proibido pelo Senhor
de observar qualquer luto pelos mortos. A morte de Nadab e Abiú, ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também era ministro do altar, foram consumidos no lugar santo, Levítico 10:2. Pelo que observamos no texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade divina, Levítico 10:3. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória diante do fato. O sumo sacerdote de Israel calou-se, não poderia mover momento mais trágico para a sua família. A remoção dos cadáveres. Moisés então ordena a 2 primos de Arão, Misael e Elzá, a removerem os cadáveres da casa de Deus, Levítico 10:4. No episódio de Ananias e Safira, os corpos de ambos foram levados para fora por alguns jovens da igreja, recém-inaugurada pelo Espírito Santo. Atos 5:1-11. O luto é proibido, que muitos não entendem. Apesar da tragédia que se abateu sobre a família de Arão, é proibido pelo Senhor de guardar luto ao demonstrar tristeza. Levítico 10:6-7. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Certo tipo de luto serve apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à depressão. 2 Samuel 19:1-7. Às vezes temos de suportar insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima de nossa dor. A igreja de Cristo está acima da dor de qualquer um. Então por isso que não é qualquer coisa que se conta na igreja. Não se coloca a igreja à prova, colocando a igreja para orar por coisas que só você e Deus quem tem que resolver no seu altar. A igreja não pode carregar algum tipo de fardo aonde é o indivíduo e Deus que tem que resolver. Devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divina, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Isaías 30:27. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Então, meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, povo da terra, povo de Deus, povo de fé, povo de oração, a casa, o altar do Senhor não é para tratar de igreja com igreja, mas é para tratar Deus e igreja, indivíduo, individual, pessoa, caráter, coração, mente, pensamento, transformação, limpeza. É esse, meu querido. Deus tem coisas para tratar comigo, que Ele só trata comigo. Ele não leva para o altar, Ele não leva para a igreja, Ele não desonra, não desrespeita, não desclassifica. Tem coisas que Deus vai tratar somente comigo. Nadab e Abiú, quando viu que queria coisas diferentes, queria momentos diferentes na igreja do Senhor, eles levaram fogo estranho e por isso Deus desceu e fumegou, morreram queimados, tostados, destruídos, carvão diante de Deus. Porque Deus é santo, Deus é majestoso, Deus conhece
os seus privilégios, Deus conhece a sua glória, Deus conhece o seu íntimo, a sua vontade, Deus conhece o eu dele, Deus conhece, porque a Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então não incremente, não leve coisa estranha para o altar, não leve coisas carnais, terrenas e mundanas para o altar do Senhor. Lembre muito bem que quando terminou os sacerdotes de Baal e Azera no Monte Carmelo, os 900 profetas, lembre bem que Elias refez o altar, limpou, arrumou, organizou, limpou, para que daí ele arrumasse o altar e colocasse água, limpeza, purificação, batismo, entrega, transformação, para que assim a presença de Deus viesse até o seu coração. Deus tem uma obra tremenda, Deus tem um poder tremendo para entregar àqueles em qual Ele os escolheu. Mas cada um escolhido, cada um que está na presença de Deus, precisa entender, precisa saber em que Deus é quem governa, Deus é quem manda, Deus é quem faz, Deus é quem transforma, Deus é quem enche, Deus é quem purifica, Deus é quem santifica e Deus é quem faz a obra completa. Abre a tua mente, abre o teu coração, reconheça que Deus não é homem, reconheça que Deus não faz obras de homens, reconheça que Deus não engana como homens. Deus é santo e Ele se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Viva em santidade, meu irmão. Viva em busca, que na hora certa Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai erguer os seus braços, erguer as suas mãos e Deus vai fazer uma obra através da sua e da minha vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dobre os joelhos, orem, entregue tua alma, entregue tua vida, entregue teu pensamento, entregue tua família, entregue tua casa, entregue teus negócios de joelho e oração ao Senhor, reconhecendo Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, que Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por você todos os dias. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Pedi e não recebe, porque pede mal, pede para gastar nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades, nos seus próprios interesses. Vocês, seus filhos, pedem pão e vocês dão pão, vocês não dão serpente aos filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Seja abençoado, meu irmão. Seja cheio, meu irmão. O fogo é poderoso. O fogo de Deus é santo, é justo, é verdadeiro, transforma, capacita, limpa, queima. O fogo de Deus. E depois tem que pegar as cinzas, jogar fora, para colocar um novo fogo. Pecou? Pega a cinza e joga fora. Pecou? Pega a cinza e joga fora. Pecou? Pega a cinza e joga fora. Um novo altar, um novo fogo. Não um fogo estranho, mas fogo de Deus, em oração fervorosa, clamor fervoroso, leitura da palavra fervorosa, na presença de Deus fervoroso, para que Deus faça uma obra tremenda em você. Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Fica na paz, até amanhã.